Entrou. Boa Tchau. tarde, presidente. Boa tarde, Sintra. Como está você? Tudo em paz? Tivemos uma pequena dificuldade aí na conexão inicial. Pois é, rapaz. É como eu acho que eu vou ter que renovar o contrato de trabalho com meu secretário, minha secretária, viu, Sintra? Eu fico aqui Não, realmente. isso são as dores da iniciação. É, Mas, para nós, eu queria até dar as boas-vindas ao presidente do nosso partido, PSL, e também a já centenas de pessoas que já entraram e já estão nos assistindo hoje através do Instagram do PSL Nacional. E eu queria dar as boas-vindas ao presidente e dizer que a Fundação Índigo, que é a fundação de estudos do partido e cuja principal missão é ajudar o partido a pensar políticas públicas, a discutir programas de governo com as nossas bancadas, com os nossos militantes, com os nossos vereadores, deputados estaduais, federais, enfim, com todos aqueles que discutem a política econômica, social, política brasileira em geral. A fundação agora, a Fundação Índigo, vai começar a fazer toda semana uma live como essa que nós estamos inaugurando hoje. E é, evidentemente, uma enorme satisfação que eu, como superintendente dessa fundação, inauguro agora esse programa, trazendo o nosso presidente nacional como nosso convidado de honra, para que nós comecemos agora isso que eu espero venha a ser um programa semanal, todas as quintas-feiras às 17 horas, e que traga o maior número possível de pessoas, dos nossos militantes, para participar conosco. De modo que é uma honra muito grande, presidente, tê-lo aqui conosco nessa sessão inaugural dessa nossa live da Fundação Índigo, que, aliás, em breve vai se chamar Fundação Futuro. Estamos pensando o Brasil para frente, pensando aí o que nós precisamos fazer para reconstruir esse país. Mas é uma alegria enorme recebê-lo aqui nessa primeira sessão, nessa primeira live. E já gostaria muito de lhe passar a palavra para a sua saudação inicial, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa. Ô, Marcos, antes de mais nada, agradecer o convite que você me fez e também o PSL sente-se muito honrado de a fundação, que faz parte realmente do partido, ter você como à frente. Isso é um selo de credibilidade, é um selo realmente de honradez. E o PSL, eu tenho certeza de que essa live, que será ordinariamente toda quinta-feira, às 17 horas, terá uma audiência muito grande, porque capitaneado por você, vai nutrir, vai enriquecer a sociedade brasileira de muitas informações, quer no campo econômico, quer no campo político. Então, estou à tua inteira disposição para conversarmos nessa tarde de quinta-feira. Que bom. Olha, é uma alegria muito grande. Deputado Luciano Bivar, eu acho que todos os nossos, já estamos com quase 150, 126 pessoas já participando conosco nessa live. Todos conhecem o deputado Luciano Bivar, é o nosso presidente nacional, já foi deputado federal, esse é o terceiro mandato em que ele assume a cadeira na Câmara dos Deputados, uma pessoa que tem já uma enorme vivência e sempre esteve à frente dos grandes movimentos liberais no nosso país. Né? Presidente nacional do Partido Social Liberal, que tem, evidentemente, uma bandeira importante, uma bandeira liberal, mas que também não se confunde com outros partidos liberais que, às vezes, têm características ou nuances um pouco diferentes. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao presidente é a seguinte: o nosso partido, o PSL, o que o diferencia? O que é que faz com que ele realmente seja, primeiro, um grande partido? Um partido que elegeu uma bancada de 53 parlamentares e que, evidentemente, já tem hoje um espaço importante na política brasileira. Mas o que é que diferencia esse partido? O que é que faz ele, nós acreditarmos que ele venha a ser, e já é e vai continuar sendo, um grande país a ajudar a política econômica e a política social brasileira? Bom, Marcos, isso que a gente professa, ou melhor dizendo, o que a gente propugna há 22 anos, né? Quando nós criamos o Partido Social Liberal, tá certo? Com o Romeu Tuma,
e tantos outros. E eu tenho certeza de que, quando nós estamos pensando agora em dar novos caminhos, principalmente no que diz respeito muito a você, a sua personificação, a um setor econômico bem definido, com a simplificação tributária, tá certo? Para a gente diminuir o custo do Brasil, tal. Então, o PSL sempre usou muito como essa sua bandeira principal. E não vai ser agora, depois de o PSL alçar toda esse tamanho no cenário nacional, que a gente vai abandonar. Muito pelo contrário, eles que nos colocaram aqui. Então, será dentro desse projeto que a gente vai tocar em frente, Marcos. E o PSL, diferente de todos os outros partidos, é um partido efetivamente liberal. Eu estou cansado de dizer que nós somos um partido social liberal, tá certo? Porque a gente defende muito a igualdade de oportunidades, e a igualdade de oportunidades está calcada justamente em princípios básicos para você ter essa igualdade, ou seja, o ensino básico para todos, a educação, a saúde integral para todo o povo brasileiro, e não deixa de ser também um acesso fácil aos transportes. Então, no momento que você tem perfeitamente essa igualdade de oportunidades, você terá certamente, tá certo, um sistema que seja efetivamente liberal, que aí vem nossas pautas econômicas, que é a economia de mercado. Então, é isso que o PSL se propõe e é isso que a gente, com tenacidade, queremos implantar no nosso país, esse sentimento. Muito bom, presidente. Uma coisa que eu acharia importante, inclusive, reforçando essa sua visão do social-liberalismo, é que o liberalismo puro e simples é um sistema que privilegia o mercado, ele é muito eficiente para gerar riqueza, ele é muito eficiente para gerar produção, mas muitas vezes o liberalismo ele não é justo, ele não distribui a renda que ele gera também. Ele é muito bom para produzir, para gerar riqueza, mas nem tanto para distribuir a riqueza para toda a sociedade. O Partido Social Liberal tomou o cuidado de incluir essa palavra social. Não é um partido liberal puro e simples, é um partido social liberal, ou seja, é aquele que privilegia o sistema de produção liberal, mas, ao mesmo tempo, se preocupa em redistribuir adequadamente esta riqueza gerada para toda a sociedade. E isso ela faz, como disse o presidente agora, através da sua preocupação com a saúde, com a educação, com os gastos públicos. Ou seja, é um partido que se preocupa com os empresários que geram a riqueza, dando condições para eles serem mais eficientes, mas, ao mesmo tempo, se preocupa muito também em como distribuir essa riqueza. Isso é que nos diferencia de outros partidos liberais. E isso me faz perguntar, presidente, agora que eu acho importante, já estamos vivendo hoje uma situação, eu costumo dizer que é típica de filmes de ficção científica. Nós estamos vivendo uma situação que, na nossa geração, há mais de 100 anos, o mundo não está vivendo. Uma depressão enorme, uma redução gigantesca na atividade econômica, uma ameaça à saúde pública que está quase chegando perto da famosa gripe espanhola, que no começo do século passado causou dezenas de milhares, centenas de milhares de mortes no país. Isso tudo está assustando muito a sociedade, não é? Como é que o Partido Liberal vê essa situação hoje? E como é que está vendo particularmente a situação do Brasil? Qual é a perspectiva e que caminhos o Partido Social Liberal, o PSL, indicaria para nós não só superarmos esse momento, mas também reconstruirmos a base econômica brasileira? Olha, Marcos, antes de tudo, eu quero fazer um preâmbulozinho com relação ao início da sua pergunta. Que é bom que não se confunda social-liberal com socialismo liberal, tá certo? Aliás, socialismo liberal não se coaduna. Um socialismo com social. Enquanto o liberalismo, o ponto de partida dele é a igualdade de oportunidades, tá certo? Porque ele quer um ensino básico para todos,
ele quer educação para todos, ele quer saúde para todos, tá certo? Aí, o ponto de partida dele é essa igualdade de oportunidade. Então, todos que têm esse básico saem em igualdade de condições. Enquanto o socialismo, o ponto de partida dele é a igualdade de resultados. Ora, Marcos, a igualdade de resultados premia, tá certo? Aquele que não produz, aquele que não tem nenhuma condição de produzir riquezas. E pune então, aquele desestimula. Que produz, né, presidente? E pune aquele que produz. E pune aquele que produz. Exatamente. Então, é nesse sentimento, tá certo? Que a grande diferença entre o social-liberal e o socialismo. Agora, com relação a essa pandemia que você está falando, como o partido vai se comportar agora, é natural que estamos num momento excepcional, né? Tá certo? Um momento diferente. Né? A gripe espanhola, 2000, acho que tem 100 anos, foi em 2018, foi em 1918, exatamente. 1918, 17, 18. tá certo? Foi uma coisa excepcionalíssima, entendeu? Então, 100 anos depois, agora, se repete a mesma coisa. Então, é preciso, o que é? Que o Estado se preocupe efetivamente em dar meios para que haja, primeiro, uma sobrevivência sanitária nesse país. E isso vai exigir que o Estado ele esqueça um pouco a produção atual, porque, de repente, a produção atual ela pode ser negativa, porque o que é que a gente precisa hoje? O que a gente precisa são produtos, são mantimentos para manter a vida das pessoas. Marcos, deixa eu te falar uma coisa que é tremendamente aterrador. Eu que estou no momento de risco, se hoje eu for acometido de uma gripe, eu não escapo, porque os hospitais já exauriram, já esgotaram todos os leitos. Você não tem mais para onde ir. Você não tem respiradores. Então, o que é que precisava? Precisava o governo, o Estado, se preocupar em ter adquirido respiradores. Se antes a gente tivesse preocupado com o que se pronunciava dessa pandemia, o tamanho que ela era, a gente não estava hoje preocupado com isso. Como os Estados Unidos não se preocupou e está pagando por isso. Então, é preciso efetivamente, tá certo, que a gente leve a sério isso. E, por outro lado, agora, as indústrias fez na Segunda Grande Guerra, todas as suas indústrias começaram a produzir aviões para combater as blitz alemães que vinham inesperadamente a cada dia. Então, é preciso que nossas indústrias comecem efetivamente a fabricar equipamentos de proteção da doença. Eu acho que isso tudo a gente tem que fazer, o governo tem que estimular, tem que pegar as indústrias que possam se adaptar a isso, modificação das suas máquinas, do seu equipamento, do seu maquinário, e dar a eles todos os incentivos possíveis e imagináveis. A gente não pode agora estar com tacanhice para a gente perder um avô, um pai, até gente jovem hoje, porque se o vírus é violento, ataca tremendamente o pulmão, ele não tem respirador, Marcos. Então, o governo hoje tem que tomar uma atitude muito enérgica com relação ao parque industrial para que a gente possa efetivamente vencer esse inimigo oculto que chama o Covid-19. Então, eu concordo com isso, sei que estamos numa fase excepcional, agora entendo também a posição dos economistas, de que a gente também não pode deixar a coisa de lado, e concordo também com os artigos que li, que você publicou, das coisas que você tem dito, que a gente pode fazer realmente um imposto transitório. Concordamos com isso. Esse imposto transitório é válido e também pode ser um imposto transitório para aquelas empresas que efetivamente estão ativas, que estejam produzindo. Então, esse imposto transitório, Marcos, eu até antecipando o teu pensamento, que eu imagino que seja, era que a gente fizesse um imposto transitório até quando vigir, tá certo?
essa pandemia. Então, o Partido Social Liberal concorda com isso, que a gente agora substitua os impostos atuais, não é fazer uma moratória, mas tirar daqueles que não têm condição de produzir, para aqueles que produzem pagar impostos. Aí você, como um mestre em economia, tem a receita, a fórmula. E é isso também que certamente eu gostaria que você nos explicasse. Não há dúvida, Bivar. O que eu gostaria de trazer para essa discussão nossa é um ponto muito importante, que, como você mesmo disse, nós não podemos simplesmente deixar as pessoas morrerem como se fossem moscas, da forma mais desumana possível, como nós tivemos exemplos no Equador, em Guayaquil, e corremos o risco de que isto ocorra também no Brasil. É uma desumanidade, é evidente que isto vai implicar perda de produção, isso vai implicar em queda na atividade de emprego, as pessoas vão passar por muita dificuldade econômica, mas, em primeiro lugar, nós temos que preservar a saúde e a vida do cidadão brasileiro. E isso pode acometer qualquer um, do mais humilde ao mais poderoso brasileiro, está sujeito a passar por uma tragédia como essa de chegar no hospital, simplesmente não poder ser atendido e morrer na calçada, morrer numa fila, morrer num corredor de hospital. Portanto, nós temos efetivamente que tomar todas as medidas possíveis para evitar que isso ocorra. A razão disso é múltipla. Não se investiu em saúde corretamente, deveria ter se investido mais. Eu me lembro de ter visto um vídeo feito pelo Bill Gates há 2 anos atrás, uma coisa muito interessante, onde ele nos alertava, olha, 2 anos atrás ninguém imaginava que o coronavírus poderia surgir. E ele, numa palestra muito famosa, ele disse, olha, a qualquer momento nós podemos ter uma pandemia ou uma epidemia qualquer e nós não estamos preparados para isso. Olha que visão fantástica ele teve. Mas ninguém esperava isso. O mesmo Obama falou a mesma coisa. Tem vídeo do Obama nesse sentido. Ele realmente falando. Tanto é que o sistema de saúde americana, tanto do Obamacare, né, é muito preocupado com isso. Né? Mas, desculpe essa interferência só para fazer uma adição ao que o Clinton falou, que o Obama também corroborou com isso. Não, eu acho que ninguém esperava que isso pudesse acontecer, ainda que algumas mentes mais brilhantes já estivessem nos alertando. Então, primeiro, a política pública brasileira, aliás, no mundo inteiro, foi muito negligente com relação a esta possibilidade. Hoje, nós não podemos simplesmente abandonar a população, principalmente aqueles mais carentes, a sua própria sorte. Então, concordo plenamente com a posição sua de que nós precisamos ser muito rigorosos, salvar vidas. Agora, mesmo que isso implique um custo econômico muito grande, o que nós precisamos é construir uma rede de segurança que permita que, superado este momento, a economia volte novamente a crescer. E aí é a pergunta que eu gostaria de fazer. Qual é a sua visão do que o governo brasileiro vem fazendo com relação a tomar medidas, primeiro, para colocar essa rede de segurança embaixo daqueles que estão perdendo emprego, as empresas que estão correndo o risco de fechar, aquelas empresas que não estão faturando nada e correm o risco até de se irem à falência. Não é? Essas medidas que estão sendo adotadas estão sendo adequadas? Mesmo que elas impliquem um custo muito grande, qual é a sua visão sobre isso? E depois eu gostaria muito de ouvir também que medidas nós poderíamos adotar para sairmos disso e superarmos essas medidas que, evidentemente, vão gerar um déficit muito grande, uma presença pública muito forte na economia brasileira. Marcos, eu entendo, antes de tudo, eu acho que, como até o Guedes fala, se você não resolver o problema econômico, todos os outros problemas você não vai poder resolver, porque você não vai ter recursos para a educação, para a saúde e tal. Mas você só resolve o problema da economia, tá certo? Em diminuindo o custo do Brasil. Não podem hoje as empresas desse país sobreviver em cima do custo que está em cima delas. Então, eu não vejo o país, nesse momento,
fazendo nada no sentido que diferencie isso. Você foi secretário da Receita, tá certo? Você tentou realmente fazer alguma coisa diferente e foi tolhido. Eu acho que há um problema muito de populismo, tá certo? E pouco de praticidade. Eu acho que o Brasil, hoje, carece realmente de estadistas, de pessoas realmente que se deem ao país, independente de pensar em populismo. Então, esse é um grande problema. Então, a partir daí, no momento que a gente tome medidas efetivamente, que foi medidas de campanha, porque eu embarquei nessa campanha porque acreditava nisso que nós estamos conversando agora e continuo acreditando nisso. Então, se nós não alterarmos essa forma de administração do setor privado nesse país, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho absoluta convicção disso. Então, é preciso, urgente, a gente modificar a forma com que o governo lida com isso. E, depois disso, alterar também isso que nós sempre falamos, mais Brasil, menos Brasília, estamos novamente diferentes. Para o PSL conseguir fazer aquela ajuda aos estados, tá certo? Fomos tremendamente criticados por setores do próprio governo. Ora, não era isso que nós tínhamos conversado e que tínhamos estabelecido no início da campanha. Mas paciência, Marcos. A gente há de vencer todas essas adversidades, porque a história de um país, ela não se encerra no mandato de um presidente, nem de 2, nem de 3, mas de um lapso de tempo tremendamente mais largo. É verdade que isso pode sacrificar uma geração, até 2 gerações. Quando eu estive em Cuba, vi 2 gerações sacrificadas pelo socialismo. Mas a gente precisa efetivamente, tá certo? E em cima disso, e tirar esse populismo que hoje assola o país. Perfeito. O Bivar, na minha avaliação, e nós temos discutido isso muito na fundação do PSL, na Fundação Índico, as empresas hoje, evidentemente, estão passando por uma enorme dificuldade e há estimativas que mostram que o nosso PIB pode cair até 5% esse ano. Ou seja, do ponto de vista econômico, vai ser um desastre o ano de 2020, provavelmente se estendendo também em 2021 e, quem sabe, até 2022. Não será uma crise, uma depressão fácil de ser superada. Isso está fazendo com que todos os países no mundo estejam adotando medidas muito fortes para dar apoio às empresas começarem a retomar o processo de produção assim que a questão do coronavírus for resolvida. Isso pode demorar alguns meses, evidentemente, mas vai acontecer. A crise vai ser superada. Na minha avaliação, Bivar, as empresas hoje têm 3 grandes grupos de custos, né? O primeiro custo, a primeira despesa das empresas importante é pagamento de salários. É pagamento dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos seus assistentes, das suas diretorias. E elas, como não estão hoje, grande parte delas, principalmente as micro e pequenas empresas, faturando, elas estão hoje ameaçando aumentar o nível de desemprego. E aí eu vejo o governo adotando medidas muito importantes, inclusive com o apoio do PSL. O PSL tem apoiado essas medidas que o presidente Bolsonaro tem apresentado. Criou essa subvenção de R$ 600 a todos os informais, está oferecendo crédito às empresas para que elas possam pagar a sua folha de salários e não desempregar. Então, para atender a esta demanda, o governo está adotando medidas muito importantes. O segundo grande grupo de despesa das empresas é pagamento de fornecedores, capital de giro, capital necessário para a máquina rodar. Mais uma vez, eu vejo o governo brasileiro também adotando medidas muito adequadas. O Banco Central está liberando muito recurso, a nossa taxa de juros está baixa, a inflação é baixa, está estimulando os bancos a darem crédito, ainda que haja muita crítica, no sentido de que os bancos estão ainda
um pouco tímidos no oferecimento de crédito às micro e pequenas empresas e médias empresas, principalmente. Mas existe um programa muito forte também de atendimento a esta necessidade de capital de giro. E o terceiro grande grupo de despesa das empresas, e você mencionou isso agora há pouco, é pagamento de imposto. Aí, eu acho que o governo está sendo muito tímido. O governo não está efetivamente liberando, não está aliviando essa gigantesca carga tributária que incide sobre o setor produtivo brasileiro. O que nós temos assistido, essa é a minha avaliação, é alguns diferimentos, alguns adiamentos de pagamento de impostos em 2 ou 3 meses, mas esses 2 ou 3 meses vão chegar. Daqui a 2 ou 3 meses, os impostos vão ter que ser pagos. Então, veja, primeiro as empresas pagam os seus funcionários, depois os seus fornecedores, e, em último lugar, vai pagar os seus impostos. Ou seja, eu estou antevendo, face à timidez das medidas na questão tributária que foram adotadas pelo governo, uma inadimplência gigantesca. O governo vai perder arrecadação. Há estimativas de que o Estado de São Paulo pode perder 30% na sua arrecadação do ICMS. Minas Gerais está estimando também quase 50% de perda de arrecadação de ICMS. Ou seja, na área tributária, eu acredito que o governo não está agindo com o dinamismo necessário com que ele agiu na área do emprego e na área do capital de giro. Eu sei que você tem um projeto na Câmara dos Deputados que está tramitando na Comissão de Reforma Tributária que implanta um imposto único federal. Cria um tributo que, como você mesmo disse, é muito justo, porque ele só incide sobre quem produz. Quem não está faturando não paga esse imposto, que é o imposto sobre movimentação financeira, que não tem nada a ver com a CPMF. É outro bicho, é outra coisa. CPMF, todos nós fomos contra. Foi um imposto a mais, que veio com uma sobrecarga ao cidadão. O seu projeto não. Ele acaba com outros impostos e coloca um tributo sobre movimentação financeira no seu lugar. Eu pergunto, não seria este o momento do PSL, da Câmara dos Deputados, do nosso parlamento, trabalhar com afinco, não só no sentido de gerar uma moratória, quer dizer, que enquanto perdure esse momento de calamidade pública, isso vai certamente chegar até o final do ano, todos os impostos sejam suspensos, uma moratória mesmo. E um tributo, um imposto excepcional, provisório, seria gerado através dessa sua proposta de se criar um único imposto, que me parece um imposto muito justo e muito adequado à realidade. Com isso, eu acho que o governo estaria completando essa tríade, esses 3 projetos que vão dar sustentação ao setor produtivo brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, sobre essa PEC sua, que é a emenda 45A e que está em discussão na Câmara dos Deputados. Eu acho que é um momento exato para nós implantarmos, não só como alívio ao setor produtivo, mas também como o início de uma reforma tributária que reduza esta gigantesca carga tributária, burocrática, complexa, extremamente dispendiosa, com um nível de contencioso enorme, e introduz um imposto simples, como é o que você está propondo na sua PEC. Gostaria que você falasse sobre isso para todos os nossos militantes aí. Primeiro, novamente, eu vou fazer um preâmbulo na sua pergunta. Um comentário do início da sua pergunta com relação ao capital de giro, sabe, Marcos? Na verdade, quando eu ainda estava em época de campanha, eu vou te contar uma história aqui para o público, nós promovemos uma reunião que foi feita até no Hotel Meridian, lá de Copacabana, hoje acho que é o Windsor, e estava presente o presidente da República, o atual presidente, estava o Paulo Guedes, estava o Antônio Rueda, o vice-presidente, estava o Bebiano, estávamos eu. E estava do outro lado da mesa o mercado segurador, que nós convidamos para ter uma conversa para explicar os pleitos e a situação. Ora, Marco, você sabe que todo o mercado ligado também estava, os representantes da previdência privada desse país, são detentores de
30% da dívida interna brasileira. Nossa dívida interna está em torno de 3 trilhões, ou mais um pouco. Só o mercado segurador tem como credor, tem como crédito do Estado, 1 trilhão e tanto. Toda seguradora tem que comprar títulos públicos, tá certo? Para ter reservas. Então, é uma reserva extremamente significativa e que estão lá, tá certo? Perfeitamente rubricadas, tá certo? No Ministério da Economia, você bem sabe que é lá do Ministério, foi do Ministério. Então, o que é que se precisa? Se precisa hoje que o governo, se for o caso, emitir novos papéis para esse próprio mercado e esperar que no futuro a gente salde isso, mas que a gente passe agora no começo para estimular essas empresas com capital de giro para elas subsistir. Exato. Talvez nem haja inflação, não sei, mas a gente tem que emitir papel, a gente tem que emitir títulos públicos, a gente tem, até se possível, fazer um resgate com esses credores da dívida interna brasileira para no futuro a gente devolver com pagamento, naturalmente, de juros ou de mercado ou de qualquer outra coisa. Não estou aqui querendo puxar a coisa, mas isso é para a gente ultrapassar esse problema. Uhum. Com relação ao nosso substitutivo... Só sem lhe interromper, esse ponto, eu acho que, inclusive, ele já é quase que consensual. Mesmo aqueles economistas mais conservadores estão hoje admitindo que o governo vai ter que entrar pesado para sustentar a retomada do crescimento econômico. Ainda hoje, o ministro Paulo Guedes deu uma declaração dizendo exatamente isso, que ele acha que o Banco Central tem que emitir moeda, que a nossa dívida pública vai aumentar, nós já não temos teto de gasto. Quer dizer, todos aqueles preceitos de equilíbrio orçamentário, de austeridade orçamentária, eles valem no momento normal da economia. Num momento de pânico como esse, onde ninguém é culpado de nada, foi um ato de Deus, uma coisa inesperada. A sociedade inteira tem que arcar, tem que se dar as mãos para superar esse momento. E quando eu digo sociedade inteira, o que é? É o governo central. Portanto, o governo central tem que fazer tudo mesmo. Tem que emitir moeda, tem que aumentar déficit público, tem que se endividar. Depois nós vamos resolver lá na frente como é que nós vamos reorganizar a economia. Mas esse ponto é fundamental. Pois é. E eu acho que a sua posição é perfeita. O Estado tem que entrar... Pois é, e essa informação sua, tá certo? Eu fico muito feliz, porque o governo até então estava resistindo a isso. Estava sendo uma economia mais aritmética do que uma economia macro, tá certo? Então tem que pensar. E o macroeconomia, ela é a longo prazo, principalmente quando vem uma adversidade como essa, inesperada, tá certo? Que a gente tem que ter engenho e arte para poder sair dela, entendeu? Então, isso é um ponto. E essa sua informação é muito boa, porque hoje eu até nem vi televisão. Eu estava escrevendo as minhas besteiras que eu adoro escrever, então hoje dediquei um dia só para escrever. Mas de sorte que mais tarde é que eu vejo todo o feedback, toda a parte do noticiário econômico e político do país. Eu vejo à noite. Pois bem, então, muito bom. Só para você ter uma ideia, há estimativas que dizem que o total de recursos que o governo vai estar liberando para a superação do coronavírus, essa crise, equivale a aproximadamente 780 bilhões de reais. Quer dizer, é praticamente toda a reforma da Previdência, que seria o ganho de 10 anos praticamente, está sendo despendido agora, nesse ano, para superar essa questão. Então, veja, o esforço do governo é muito grande. Agora, depois de ter havido efetivamente alguma resistência. Não é? Mas o grande problema que eu queria que você abordasse é o seguinte: isso é muito bom na questão do emprego e na área de capital de giro, mas na área tributária o governo está muito tímido. Eu vou dar um exemplo para você. Nós vamos fazer agora a declaração de imposto de renda. Ela foi adiada agora até o final de junho. Tudo bem. Agora, nós vamos ter que pagar imposto de renda sobre renda gerada no ano passado, no exercício de 2019, quando a economia funcionava bem. Agora, todas as empresas perderam a sua capacidade contributiva, não estão mais faturando e vão ter que pagar imposto gerado em cima de fatos geradores oriundos de um outro momento da economia brasileira, que foi o ano passado. Então, essas coisas que eu vejo um grande problema surgindo no Brasil.
que é a questão de pagamento de impostos. E isso vai gerar muita inadimplência, empresas vão ser inviabilizadas, balanços vão ficar muito ruins, porque as empresas vão ficar inadimplentes. Isso vai gerar um enorme contencioso. Qual é a sua sugestão na área tributária agora para nós acudirmos as empresas brasileiras e as pessoas físicas também, que perderam a sua capacidade contributiva? É isso que nós acabamos de falar. O governo vai ter que emitir papel. Isso eu não tenho dúvida disso. E tem que ser usado. Não pode pensar no amanhã do desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio fiscal a gente já sabe que vai ter. E que já temos. O nosso PIB vai reduzir quase 5%. Né? Então, isso já é fato pacífico. Não adianta mais chorar sobre o leite derramado. Temos agora que remediar tudo isso. Certo? Então, aí eu volto agora que a sua pergunta anterior sobre o substitutivo, que nós entramos na Câmara Federal, tá certo? Que é a PEC 45A, que ela foi a PEC 45 de origem do Baleia Rossi, né, do PMDB. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente, com essa nova PEC, tá certo? A gente vai fazer isso que você está pensando também, que é o imposto sobre transações financeiras. Isso é que precisa. E como esse imposto é um imposto eletrônico, ele vai ser extremamente simples. Vai ser simplesmente um imposto insonegável, um imposto que tem uma característica de universalidade, porque todos pagam, e todos pagando, todos pagam menos. E o governo tem que ter coragem de aplicar isso, tá certo? Esquecer aquele lado populista que tinha no passado. Porque quando você falava em imposto sobre transação financeira, aí vinha falar em CPMF, a antiga CPMF, que é diferente. A gente vai substituir esses tais impostos por esse imposto transitório, entendeu, Marco? Eu até faço um reparo. Eu não gostaria de falar na exposição disso de moratória. Que moratória dá a ideia de um grande calote nacional. Porque hoje você dá uma moratória à empresa dá moratória a seus fornecedores, aí de repente ninguém paga nada, está instalado um caos no nosso país. E não, todos têm que ter responsabilidade. Aquela velhinha, aquela viuvinha que só tem um apartamento e vive daquele aluguel, ela tem que receber o aluguel. Porque senão daqui a pouco vem medidas populistas que achando que só tem quem tem apartamento para alugar são pessoas ricas, não. A maioria delas, 70% dessas pessoas que têm fundo de pensão e tudo, sempre tem uma rendazinha fixa que o marido deixou. Então é preciso a gente ter muito cuidado, né, em vender isso, tá certo? Ao Congresso, ao povo brasileiro, para que não venham os aproveitadores, porque não falta político populista, deputado populista, senador populista, presidente populista, tá certo? Então vamos ter muito cuidado no andar da carruagem. Agora, no momento que a gente põe realmente esse substitutivo, que está lá hoje, está parado mais ou menos na comissão especial, por conta da pandemia. Mas, na verdade, assim que terminar isso, acho que o relator, que é o Agnaldo Ribeiro, ele vai apresentar o relatório final dele do que deve ser aprovado ou não, tá certo? E no momento que foi isso, a gente pode entrar com um destaque, tá certo? Se for o caso, um destaque de partido, do Partido Social Liberal, do PSL, em um substitutivo similar ao dele. Similar ao dele não, parecido, porque não tem grande similitude. Enquanto o deles já nasceu errado, com IVAs, com impostos arrecadatórios, que eu acho que não cabe mais no mundo moderno, o nosso não. O nosso é um imposto absolutamente moderno, um imposto que é insonegável, é um imposto onde todos pagam tudo, porque, Marco, eu estava vendo, a Associação Brasileira de Alimentos fez uma pesquisa agora que a gente paga, da indústria de alimentos, paga cerca de 34%, tá certo? Dos impostos é pago, enquanto a média mundial é de 7%. Então, é uma diferença brutal. No momento que você põe
esse imposto, impostos eletrônicos, isso tem uma equalização enorme, automática. Então, é preciso que a gente se dê conta disso. E pode ficar certo que eu já conversei com todos os nossos líderes do partido, com a Joyce, com a Buani, com o Major Olímpio, com o Tonzella, sei lá, com todos nós, e todos nós, o Marcelo, todos nós estamos de acordo em a gente empunhar essa bandeira e, quem sabe, a gente realmente convencer os demais partidos políticos e, por via de consequência, seus parlamentares, para a gente realmente ter como sucesso esse substitutivo 45A. Eu queria dizer, Bivar, que eu acho que esse projeto seu, a introdução do Imposto Único Federal, ele pode ser não só uma reforma importante do ponto de vista do sistema tributário brasileiro, mas ele é muito oportuno no curtíssimo prazo agora, se ele fosse implantado imediatamente. Por quê? Aquilo que eu falei, hoje as empresas elas têm que pagar impostos sobre fatos gerados no passado, como é o imposto de renda, por exemplo. O imposto federal, que é o seu projeto, acaba com o imposto de renda da pessoa jurídica, acaba com uma série de outros impostos, como contribuições previdenciárias, barateia o custo do trabalho, reduz impostos sobre salários, acaba com o PIS/COFINS e introduz um imposto que é muito justo. Por quê? Esse imposto sobre movimentação financeira, sobre transações, só paga quem está faturando, quem está recebendo. Quem não está faturando, quem está tendo dificuldade, não paga nada, porque se ele não movimenta no banco, ele não está pagando o imposto. Portanto, ele é um tributo muito apropriado exatamente agora, para este momento, para superar e atenuar, aliviar as empresas que não têm mais capacidade contributiva para pagar impostos que eles estão devendo, oriundos de fatos passados. Eu acho que é um projeto maravilhoso e que, sem dúvida alguma, se for bem explicado para a sociedade, como o nosso partido deve fazer, vai ter um grande apoio. Aliás, eu queria dizer que a Fundação Índigo ela está fazendo uma pesquisa de opinião pública com relação à percepção da sociedade com um tributo sobre transações financeiras como esse proposto na sua PEC. Se for bem explicado, que ele não vem como um imposto a mais, como foi a CPMF, que ele não vem como um imposto para aumentar a carga tributária, mas sim como um imposto para aliviar, para acabar com outros tributos, nós vamos ter um apoio muito grande. Nós vamos fazer essa pesquisa e nós vamos voltar a discutir esse tema aqui, que eu acho extremamente pertinente. Queria lhe dar parabéns. Eu sei que vários parlamentares no PSL, inclusive, apoiam esse projeto, vários parlamentares de outros partidos. Eu me lembro, na última legislatura, você criou um movimento, a Frente Parlamentar pela Implantação do Imposto Único Federal, que tinha... Quantos parlamentares tinha lá? Tinha mais de 100 parlamentares, né? Deputados. Exatamente. Então, eu acho que é um projeto que, se for bem trabalhado agora, ele é correto a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, seria um grande alívio de curtíssimo prazo para as empresas que hoje têm dificuldade para pagar os impostos que foram gerados, como eu disse, numa outra circunstância, em momento totalmente diferente desse que nós estamos vivendo hoje. Presidente, eu queria lhe tocar mais num assunto. Nós já estamos praticamente chegando no final aí da nossa live, mas nós estamos vivendo momentos muito tensos, né, no mundo inteiro, e aqui no Brasil nós estamos tendo uma crise de saúde, uma crise econômica, que nós discutimos aqui, inclusive formas de sairmos dela, mas também uma crise política, né? E a última dela agora, o último elemento dessa crise política é este confronto entre o Executivo e o Supremo, que acabou suspendendo a indicação do presidente para a Polícia Federal. Independentemente da análise do nome, se é ou não uma pessoa ligada ao presidente ou não, se existe impessoalidade ou não, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que o senhor vê
esse conflito que vai se avolumando. Hoje nós temos instituições, o legislativo, o judiciário e o próprio executivo, num processo está praticamente se degladiando de maneira que pode ser muito prejudicial ao país no momento em que nós precisamos concentrar todo o nosso esforço na superação do vírus, na superação desse problema de saúde. Qual é a sua visão desse processo e qual é a postura do PSL nesse momento, nessa questão? Marcos, você tocou num ponto muito nevrálgico, sabe? É uma coisa que não me faz dormir bem, essa crise política que me deixa preocupado como ser uma crise institucional. Eu acho que o PSL, a gente, como todos os políticos, tem que brigar em defesa das suas instituições. O que está acontecendo nesse país não é possível. Soluços que tem para a subversão da ordem institucional é inadmissível, Marcos Cinto. Isso eu fico aterrorizado com isso. Eu acho que a gente tem, a sociedade como um todo, tem que dar um basta nisso. Eu quero acreditar, devoto muito às tradições das nossas Forças Armadas em defesa da nossa Constituição, em preservar o Estado de Direito. Os generais não são indicados por questões políticas, são homens que estudaram, são homens que têm níveis, têm PhDs fora do país. E eu acho que a gente tem que estar muito assentado nisso aí. Porque fora disso, Sintra, vai se instalar o caos nesse país, em cima de um lado só. A gente vai caminhar para uma Cuba, para uma Venezuela, para uma coisa ucranizada, tá certo? Então é muito preocupante isso. Então eu acho que essa crise que está aí, todo dia, você hoje falou que era uma crise com o judiciário, ontem era uma crise com o parlamento, com o poder legislativo. E eu não sei amanhã com quem será a próxima crise. Eu acho que a gente tem que cuidar agora, pelo amor de Deus, da saúde do nosso país e deixar que os economistas vejam como é que a gente pode sair no day after da pandemia. Como a gente possa tornar que as empresas elas não entrem em insolvência, que ela tenham alguma injeção, alguma seiva que possa sobreviver isso com a ajuda do Estado. Então, aí é até uma coisa meio keynesiana. Nós, que somos liberais, que somos contra o Estado na economia, mas aí se faz necessária a presença do Estado. Perfeito. Como se fez necessário o Plano Marshall, como se fez necessário na Inglaterra, tá certo? Durante a invasão germânica, ou nazista, melhor dizendo, desculpe os alemães, tá certo? Então, tudo isso são sentimentos que a gente tem que estar bem atento. Então, Marcos, eu brigo de corpo e alma pelas instituições do meu país. E não sou eu, não. É o PSL. Nossos deputados abriram mão de uma série de facilidades para estar de acordo com o Estado de Direito, de não permitir que as coisas fossem aviltadas. E assim será. E assim morreremos por ela. Porque assim é o que passa na nossa sangue, no nosso veio democrático. Então, amigo, essa preocupação que se levantou para mim aí, ela não me faz dormir bem. A pandemia realmente é aterradora. Eu vivo problemas até de familiares, tá certo? Mas são problemas que são coisas do céu. Mas isso aí é coisa do diabo da terra. Então é preciso que a gente tenha um olhar muito crítico, muito patriótico, para a gente achar que o Brasil é melhor do que qualquer um. E as instituições estão acima de todos. Eu acho que isso é que a gente tem que hoje se pautar. Entendeu, Marco? Então, quero te agradecer muito a presença aí no teu live e tenha certeza que você conta, você sabe, com o Partido Social Liberal e você estando à frente da Fundação Índigo, eu tenho certeza que a gente vai ter um sucesso muito grande em divulgar, disseminar
o sentimento institucional patriótico do nosso país. Muito bom. Bivar, eu queria agradecer muito a sua participação. Tivemos aí uma audiência muito significativa nesse bate-papo nosso. Acho que abordamos algumas questões fundamentais para o país e que são pontos muito marcantes, né, na filosofia do PSL, dos seus parlamentares, das suas bancadas, mas, sobretudo, esse apelo que você faz para a União. Eu acho que nós precisamos todos nos dar as mãos agora. Agora não é hora de ficar brigando, agora não é hora de dividir, agora não é hora de crítica, agora é a hora de nós superarmos um inimigo comum, que é a questão do coronavírus. Adequarmos e aliviarmos as empresas para que elas voltem a produzir, gerando emprego e renda, e depois, lá na frente, nós vamos ver como reajustar o tamanho do Estado a essa nova realidade. Infelizmente, é um problema de sobrevivência. Estamos com água pelo nariz, não podemos deixar que a situação piore, caso contrário, estaremos todos em situação falimentar, em situação de perda de dinamismo econômico. De modo que eu vejo essa nossa conversa como extremamente importante. Queria agradecer muito a sua presença, convidar todos aqueles nossos militantes, os nossos filiados do PSL, as nossas bancadas, para que na próxima quinta-feira estejam conosco novamente, quando nós vamos estar conversando sobre temas nacionais como esses que nós abordamos hoje aqui. A sua participação, presidente, engrandeceu a inauguração o lançamento desse nosso live, dessa nossa conversa. Eu acho que o seu projeto da PEC 45A é um projeto extremamente importante, salvador até para este terceiro tripé, a terceira perna no tripé que eu acho que o governo não está atacando bem, que é a questão tributária. A adoção do seu projeto pode ser a solução para esse problema, e aí nós esperamos que o Brasil recupere o dinamismo que nós estamos começando a acumular, não tivéssemos tido essa pandemia, esse verdadeiro tsunami que está aí avassalando praticamente o mundo inteiro dentro desta inundação de desespero, de perda de atividade econômica e de preocupações. Então, queria agradecer muito a sua participação e pedir que se despedisse aí dos nossos ouvintes, e após isso nós encerraríamos, então, o programa com essa sua participação. Eu queria só dizer isso, Marco, que acredite no PSL, que é uma trincheira das instituições desse país, que o povo acredite nos nossos parlamentares, ou naqueles que não sejam nossos parlamentares, mas acredite na nossa honestidade de propósito, em querer o melhor para o país. E quanto a você, eu só me sinto honrado de ter sido convidado pela tua live, e eu tenho absoluta certeza que nós juntos, a Indigo, o PSL, vamos dar para o nosso país grandes ferramentas para a gente, quem sabe, dar um conforto maior para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Marcos. Eu é que agradeço e queria, então, me despedindo aí de todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão acompanhando essa live, convidá-los para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, estarmos juntos aqui, onde nós vamos ter mais uma conversa desse nível, desse padrão, daquilo que efetivamente o PSL pode trazer para o debate nacional. Muito obrigado a todos e até a próxima. Presidente, uma enorme satisfação de vê-lo e vamos todos nos cuidar. Tenho certeza que logo, logo vamos superar essa dificuldade, estaremos todos juntos aí, de mãos dadas, trabalhando pelo nosso país. Um abraço, presidente. Um abraço.